Melo, tudo bem? É o Melo que está falando. Pelo que eu entendi aqui, se você fosse dirigente hoje do Santos, você estaria mandar embora o Vojvoda, né? Porque as coisas não estão andando. Só que é o seguinte, não andaram também com o Caixinha, com o Kleber Xavier, com o Carille. Com o Carille até que andou um pouco, mas era uma segunda divisão. A torcida expulsou ele praticamente. Não andou com Lisca, não andou com Paulo Turra, com Diego Aguirre, não andou com Andair Helma, com Fernando Diniz, com Ariel Roland, com Fabian Bustos, com o próprio Marcelo Fernandes, que hoje é técnico da Ponte Preta, com Orlando Ribeiro. Vários treinadores passaram e o Santos continua sempre ali, brigando para não cair, né? E até que chegou uma hora que culminou no rebaixamento. Quer dizer, vocês ainda acham, vocês da oposição ainda acham que o problema é só mudar o treinador? E outra coisa, passaram muitos presidentes pelo Santos, né? E o Santos, o último título para valer, eu vou tirar o de Série B, que o Série B ninguém quer, né? Vamos combinar aqui. 2024 bateu campeão da Série B e voltou para a elite do futebol brasileiro. Mas o último título do Santos foi um paulista de 16, aliás, foi bicampeão, 15 e 16. Né? O brasileiro foi em 2004, então o Santos está se apequenando cada vez mais. Então vão duas perguntas. Você não acha que está na hora de chegar uma SAF aí, entregar para outro comandar? Porque também tá aí o Marcelo Teixeira, que dizia que ia resolver os problemas. E a gente está vendo que não aconteceu. O André Rueda levou o time para a segunda divisão. Orlando Rolo não aconteceu nada. O José Carlos Pérez a mesma coisa. O Modesto Roma, enfim. Nada muda no Santos. Parece que gira e acaba caindo no mesmo lugar. Enfim, não está na hora de chegar uma SAF aí? E se você de fato tivesse a caneta, você mandaria embora o Vojvoda? Melo, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, por partes, né? A questão do treinador, a gente sabe que o futebol é desse jeito, né? A corda vai estourar no treinador. É o primeiro disjuntor a desarmar. Não pode desarmar o disjuntor do presidente, que é quem tem que acertar. Então desarma o treinador, depois desarma o diretor de futebol e não chega em quem tem que resolver de fato o problema, que é o presidente. Então, eu não acho que o problema é só o treinador, eu não acho que o problema é só o Vojvoda, eu não acho que o problema vai se resolver demitindo o Vojvoda. Não é só isso. É o que vai acontecer? É o que vai acontecer porque o futebol brasileiro funciona dessa maneira. É questão de tempo para o treinador ser demitido e aliviar um pouco a pressão do clube e do presidente. Mas não vai resolver o problema. Num primeiro momento vai se criar um problema ainda maior, porque se está ruim com ele, imagina sem ele e até chegar um novo treinador e até conhecer o grupo e etc. Então, não é assim que vai resolver o problema. O problema do Santos é o departamento de futebol como um todo. Quando eu falei dos jogadores que eu citei, são jogadores que o Santos pegou em baixa, né? O Santos foi lá, pegou os jogadores que estavam no mercado em baixa, pagou preço caríssimo, pagou preço de jogadores que estivessem em alta e trouxe os jogadores, né? Tá aí o resultado. Isso serve também para o diretor de futebol. O diretor de futebol hoje, do Santos, é um diretor de futebol no meio do futebol em baixa. Ele já teve o seu momento de ascensão no futebol. Ele já teve o seu momento brilhando no futebol. Há quanto tempo esse profissional não está nas primeiras prateleiras do futebol, ganhando títulos atrás de títulos, montando grandes equipes? Também é um profissional do futebol que estava em baixa. E aí foi lá e contratou esse profissional do futebol para ele fazer o que ele acha e fazer, talvez, executar as práticas que deram certo lá atrás. E o futebol é muito dinâmico, o futebol ele vai se atualizando e hoje esse diretor, na verdade, antes de mandar o treinador embora, tinha que tirar o diretor. Ou então faz um pacote, manda os dois embora e traz um novo diretor e um novo treinador. E digo mais, tá, Melo? Se o presidente amasse o clube do jeito que ele diz amar, ele ia no pacote, ele renunciaria e o conselho pediria novas eleições imediatas para o bem do clube. Tá? Então, por amor ao clube, o presidente deveria renunciar, porque ele não deu certo. Tá? Ele não deu certo, assim como o treinador não deu certo, assim como o diretor de futebol não deu certo, ele, presidente, também não deu certo. Tá? Eu não estou falando que ele fez besteira, não, ele só não deu certo. E a gestão dele não dá certo, ele não deu certo e ele deveria, né,
por amor ao clube, renunciar à cadeira e convoca novas eleições e deixa alguém assumir o clube. Com relação à SAF, Melo... Perdão, pode seguir, Rodrigo, perdão. Com relação à SAF, eu acho que essa é uma tendência do futebol brasileiro. O Santos não é diferente, tem que se tomar cuidado quando vai fazer uma SAF. Muitas SAFs aí do futebol brasileiro não deram certo, a maioria, no meu modo de ver, não deu certo. E aí, às vezes, o que parece bom num primeiro momento, na frente estoura um grandíssimo problema. Basta a gente ver o que aconteceu com o Vasco, basta a gente ver o que está acontecendo com o Botafogo, basta a gente ver até, eu condeno demais a SAF do Atlético Mineiro, né? Mas o Santos chega, e por que eu falo que o presidente deveria renunciar? A dívida do Santos hoje se tornou astronômica, tá? A dívida do Santos hoje é quase o dobro do que era há 2 anos atrás, quando o atual presidente assumiu. É quase o dobro. O que demorou 114 anos para fazer, quase que dobrou em 2 anos. Então, está realmente difícil de gerir o clube. Então, o Santos caminha a passos largos para ter uma solução única, que é a SAF. Porém, jamais podemos deixar trabalhar essa SAF, assinar essa SAF, o gestor que em 2 anos praticamente dobrou a dívida. Ele não se mostra capaz, ele não se mostra competente para estar à frente de um processo desse. Então, acho sim que o Santos caminha para a SAF, sou até a favor da SAF, sim, mas não com esse presidente. Que se eleja um novo presidente e esse novo presidente traga aí um grupo que queira fazer uma SAF boa para o Santos Futebol Clube.